Bom dia, bom dia. Eu coloquei esse louvor de novo. Tem uma parte nele que nós vamos falar exatamente sobre isso. A minha cara amassada com você. Preste atenção no louvor. É tão bom quando a gente acorda, ouve um louvor, agradece a Deus. É tudo teu. A parte que eu falei ainda vai passar. É tão bom quando a gente agradece, é tão bom quando somos gratos. É tão bom. Muda tudo por dentro. Ó. Me ensina como eu devo agir e me ajuda. É exatamente o que devemos fazer. Falar para Deus, conversar com Deus. Me ajuda a decidir que porta eu devo ir, o que eu devo fazer. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, não é uma entrega só de verbalização, é de fé, de crença. Eu acredito, Deus está comigo, então você não pode mais tomar as suas decisões sozinhas e achar que está tudo certo. Você tem com quem contar. Você tem Deus, o seu Pai, do seu lado eternamente. Então, conte com Deus, fale para Deus os seus problemas. Deus, Ele quer ajudar a mim e a você. Somos nós que o impedimos, com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Então, que você sabendo disso hoje, que você venha trilhar uma nova rota na sua vida, que você deseje contar tudo para Deus, não importa o que seja, Deus jamais irá julgá-la. Ele é o único que não vai contar o seu segredo para ninguém. Ele é o único que você pode contar em 24 horas. Ele nunca vai dizer, de novo essa história, não. Ele vai falar, filha, conta para mim, conta. Eu quero ouvir você de novo. Enquanto isso for importante para você, conta para mim. Então que nós venhamos contar com o nosso Pai, que nós venhamos... Deixa aqui. Tem gente rindo, sorrindo. Dá pra ouvir daqui. Que bom, né? Que bom, estão felizes. E tudo, qualquer coisa que a gente for fazer, os nossos planos, antes de colocar em prática, conta para Deus. Conta para quem vai poder te ajudar no processo. Faça isso. Não despreze a soberania de Deus. Agarre ela com as suas mãos. Fala, eu quero isso para mim. Eu vou viver isso na minha vida. Bom dia, Deus. O que vamos fazer hoje? Qual é a nossa agenda? Conta tudo para Deus. Deus está disposto a te ouvir 24 horas. Principalmente para nós mulheres que adoram falar. Você tem Deus. Conte com Deus. A nossa base bíblica hoje está em Romanos 6. Romanos 6. Eu vou ler um pouquinho e aí trago a minha explicação, a minha interpretação, né? Mas você pode ter a sua também. Pegue a sua Bíblia, leia, peça para o Espírito Santo ajudá-la a interpretar e Ele a ajudará. Romanos 6. Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Ou, porventura, ignoramos que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu seja justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É incrível, né? Porque muitas vezes a gente distorce a palavra de Deus. Então, no versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Óbvio. E que bom, né? Então, a Bíblia diz que a partir do momento que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós, quando somos batizados, também morremos. Ali naquele momento, o pecado, ele não tem legalidade sobre a nossa vida. Então, tudo que fizemos está no passado. Ah, Sui, mas é que eu já cometi tantos pecados depois que eu me batizei. Mas que tipo de pecados, irmã? O pecado da velha criatura? Eu vou falar sobre o que eu entendo. Irmã, ao meu ver, estamos todas no mesmo barco. Estamos aqui no mundo. Acredito eu que a partir do batismo não deveríamos mais pecar. Não deveríamos. Mas se por acaso aconteceu com você, seja humilde, peça perdão para Deus. Pai, eu falhei, me perdoa. Deus está pronto para te perdoar, porque a sua alma importa. Quem você é importa. Sabe o que Deus quer? Que você seja salva, que você vá morar com Deus, com Jesus. É o que Ele mais quer. Não se apegue ao que está no passado. Você não precisa se batizar de novo. Peça perdão para Deus e siga em frente. Sem ter autoacusações. Não é Deus que nos acusa. Não é Deus. Então não se acuse se provavelmente você errou, pecou. Não se acuse. Peça perdão e verbalize. Deus me perdoou. Meu Pai me perdoou. E agora eu vou seguir daqui para frente. Daqui em diante. Para que você não fique amedrontada e se sentindo acusada. Então precisa verbalizar que você está pedindo perdão. É você e Deus. É você e Deus. Conta para Deus. Agora tem uma outra parte. Vamos supor que fomos batizadas. Não cometi mais o pecado da velha criatura, não. Mas eu ainda não sou a 100% nova criatura. Talvez eu não tenha ainda os dons do Espírito Santo, como paciência, que é um dom que é conquistado. Os dons do Espírito Santo é conquistado. Como? Com renúncia. Isso me deixa tão irritada, e porque me deixa muito irritada, eu vou fechar a minha boca. Isso me deixa tão irritada, isso me deixa irada, e porque me deixa assim,
eu vou me afastar por um tempo. Quando a gente deseja algo, o que a gente deseja mesmo, a gente tem que desejar tanto que a gente renuncia por este desejo maior. Não é sobre o pecado da velha criatura, é sobre uma transformação de um ser humano. Nada é de repente. Nada é de repente, tudo é gradativo. Então, quem você quer se tornar? Quem você quer ser no Espírito Santo? Quem você quer ser para o seu futuro? Então, você precisa ter os dons do Espírito Santo. Isso é com busca, é jejum, oração, leitura da palavra. O que nós temos que fazer? Nós temos que todos os dias lembrar, imaginar na nossa cabecinha quem eu quero ser. Eu preciso trilhar o caminho. Eu preciso me despir de quem eu sou. Eu preciso, na hora da ira, da raiva, respirar fundo e falar: eu sei quem eu quero ser. Então eu vou seguir em frente. É sobre servir a Deus. Eu fiz alguns devocionais passados e eu falei que para servir a Deus não basta verbalizar que o ama. Para servir a Deus não basta ser batizado. Para servir a Deus não basta falar palavras bonitas, que tudo bem quem gosta dessas coisas. Para servir a Deus nós precisamos renunciar quem somos. Então, que nós venhamos renunciar por amor a Cristo, que nós venhamos renunciar por amor ao Espírito Santo, porque eu desejo que o Espírito Santo more aqui, que Ele fale comigo, que Ele me direcione. Então, que eu venha esquecer a velha criatura, que tudo que eu fiz lá atrás, que já foi perdoado, Deus já me perdoou, que fique lá atrás e quando vier as lembranças, fala, eu não sou mais aquela pessoa, e que bom, rejeita o que ficou, tá lá no passado, não importa mais, que você viva daqui para frente, que você venha buscar os dons do Espírito Santo. Sabe que eu estou fazendo os devocionais aqui e eu esqueci eu sempre anoto tudo, né? E eu queria ter anotado os dons do Espírito Santo. Se alguém souber, coloca aqui nos comentários ou depois, mais tarde, eu mesma coloco. Que é para você saber que é tão bonito, é tão prazeroso quando a gente decide renunciar por amor. Quando a gente decide e deseja ter os dons do Espírito Santo dentro de nós. Isso não quer dizer que você nunca vai se irar. Isso não quer dizer que você nunca mais, eu sou santa. Não, não somos, irmão. A gente vai se irritar. A gente vive no mundo, né? Talvez a gente se irrite, talvez a gente até passe um pouquinho dos limites, mas quando a gente é uma nova criatura, nós temos que sempre tentar manter uma linha de verbalização, de altura da palavra que você fala, até o tom de voz precisa mudar, mas é tudo com o tempo, é tudo gradativo. Quando os dons do Espírito Santo invadem a nossa alma, a gente não consegue mais fazer as mesmas coisas. Então, fica aí para você uma resposta sobre algo que talvez uma pergunta que você tenha. Quando eu tiver os dons do Espírito Santo, então eu não conseguirei mais? Não, não conseguirá. Porque quando somos direcionadas pelo Espírito Santo, ele fala, não, aqui não. Isso não precisa fazer. E aí quem nos direciona é o Espírito Santo, então é impossível que nós venhamos fazer as mesmas coisas que faríamos antes. É impossível que a gente consiga falar de alguém com ódio, com rancor. Por mais que aquele alguém tenha feito algo, nós dentro tem amor, dentro de nós tem amor. E quem a pessoa é, não muda quem eu sou.
Se a pessoa falou de você, se a pessoa fez algo contra você, entregue essa pessoa na mão de Deus. Fala, Pai, olha lá o que fulano está fazendo, mas eu não vou fazer nada. Ah, Sui, não dá. Isso é impossível. É os dons do Espírito Santo. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, quem nos direciona é o Espírito Santo, porque Ele mora aqui dentro, Ele está aqui dentro, então Ele sabe 100% do que você pensa, do que você fala, antes de você falar, Ele já sabe. Então Ele nos direciona para que nós venhamos fazer o que é certo e para que nós venhamos nos alinhar em Cristo Jesus. Tudo que Deus quer é que a gente venha ser uma nova criatura, um novo ser humano. Filhas, filha, abandona o erro. Filha, abandona a velha criatura. Filha, eu estou te esperando. Filha, eu preciso de você no meu ministério. Filha, eu conto com você. A partir disso, nós precisamos mudar, porque Deus conta comigo e Deus conta com você. Ah, mas aonde Deus conta comigo? Primeiro, no seu lar, na sua casa. Com amor, você vai resolver tudo. Com os dons do Espírito Santo, você vai resolver qualquer problema na sua casa. Não ignore os da sua casa. Esses são os primeiros em que a gente devemos estender a nossa mão e ajudar, é os de dentro de casa. Ah, mas os de dentro de casa, um exemplo, não é da minha família, não é... É os de dentro de casa. Ah, mas não é do meu sangue. É os de dentro de casa. A partir do momento que somos batizados e acreditamos em Jesus, somos irmãos em Cristo. Todos somos de dentro de casa. O que está passando lá na esquina é de dentro de casa. Tá vendo como a gente deturpa a palavra de Deus? A gente acha que somente se for do meu sangue, somente nós que somos mulheres nasceu de mim, somente os meus irmãos. Não. Aceitamos Jesus, nos batizamos, temos o Espírito Santo. Eles são de casa, estão junto com a gente. Somos pertencentes de um novo grupo, de um novo, como que Jesus falou quando as pessoas se agrupavam perto dele? Esqueci. Somos pertencentes do novo. Somos todos irmãos em Cristo. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, é de dentro de casa. Tudo que você tiver que resolver, você vai resolver com amor. Mais tarde, eu vou fazer um vídeo falando sobre uma outra parte desta mesma história. Eu lembrei agora e eu vou fazer. Por quê? Porque tudo com Deus, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo primeiro passa na nossa mente. Eu sou o que eu me alimento. Do que você está se alimentando? De rejeição? Mais rejeição você terá. Do que você está se alimentando? De amor? Mais amor você terá. Nós precisamos mudar a nossa mente para que venhamos ter uma vida agradável, boa e perfeita. Nós precisamos mudar a nossa mente. Quem você foi não pode mais conduzir quem você está se tornando. Quem você foi está no passado, apaga, nem Deus o lembra mais. A palavra de Deus diz que Deus joga todos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados fora e Ele esquece. E por que nós vamos ficar nos acusando? Livre-se disso, para que você venha servir a Deus verdadeiramente, para que você venha verbalizar coisas boas sobre você todos os dias.
Que você venha mentalizar coisas boas sobre você todos os dias. Que você deseje ter os dons do Espírito Santo. E para você desejar, então, você precisa renunciar à sua carne. Renunciar aos maus pensamentos. Faça isso para que você tenha uma vida com Deus, de fato e de verdade. Ah, irmã, falando assim parece ser tão fácil. Irmã, estamos todas no mesmo barco. Eu sei que não é fácil. Acredite, eu sei que não é fácil. Mas que nós venhamos tentar todos os dias. A palavra de Deus se renova todos os dias, que nós venhamos nos renovar todos os dias. Acordei, obrigada, Jesus. O Senhor devolveu minha alma, obrigada. Obrigada por este dia chuvoso e maravilhoso. Obrigada por este sol lindo e maravilhoso. Agradeça por tudo. Comece a agradecer por tudo, que a sua mente muda e as suas atitudes mudam. Tudo que está aqui dentro está doutrinando quem você está sendo. Então, pense coisas boas, para que você venha verbalizar coisas boas. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que você tem para falar sobre o irmão? É o que está no seu coração? Mas antes de chegar no coração, você ficou ali, alimentando. Então, que nós venhamos a nos alimentar mentalmente de palavras que edificam, de palavras de salvação, de palavras que ajude o próximo a ser alguém melhor na vida. Nós que temos filhos adolescentes, precisamos verbalizar coisas boas. Não só os adolescentes, crianças, adolescentes, é que adolescente dá um pouco mais de trabalho, né? Essa fase é complicada mesmo. Mas se você verbalizar que o seu filho, ele é maravilhoso, que o seu filho é homem ou mulher abençoado, que o seu filho é uma bênção, então ele será. Faça isso todos os dias. Deixa eu contar algo para vocês, eu não quero estourar o tempo, sobre o que eu fiz comigo na minha gravidez. O meu filho, Brian, ele vai fazer 20 anos. Em dezembro ele faz 20 anos. E quando eu estava grávida, eu tinha medo da cirurgia, né? Da cesárea, de ter parto normal. Do dia que eu descobri que estava grávida até o dia do nascimento do meu filho, era muito recorrente. Eu não posso dizer que eram todos os dias. Eu não ia na igreja, não era batizada, imagina, não, nada. Só que eu conversava com Deus. E eu falava, meu Deus, e agora eu tô grávida e esse bebê vai ter que nascer e não vai ter jeito, vai ter que nascer de mim. E o que eu vou fazer? Eu sou pequena, eu sou magrinha, eu pesava 49 quilos. E aí eu falei, não vou dar conta disso. E na minha cabeça, né, eu falei assim, não posso ficar assim. Não posso ficar assim, tenho que mudar minha mente. Olha isso, hein? 20 anos atrás, nem sonhava que um dia estaria aqui falando com você assim. E aí, eu falava assim pra Deus. Ontem eu tava contando isso pra minha mãe, eu dava risada. E eu falava assim, pai, eu não quero ter filho normal, porque eu não vou dar conta. Eu não gosto de sentir dor, e se eu sinto dor eu desmaio. O Senhor sabe, né? O Senhor me fez. E eu falava assim com Deus. Aí eu falava, pai, eu quero fazer cesárea, mas eu não quero sentir nada também. Eu não quero sentir dor nenhuma, eu não quero sentir nada. Meu Deus! Falava. Aí eu peguei e falei, pai, se eu tiver que ter esse bebê normal, vai ficar nós dois na mesa, porque eu não vou fazer força. Ai, Deus, se eu sou importante pro Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque não vou dar conta, eu sei. Eu falava essas coisas. E aí, muito recorrente, eu sempre falava, meu Deus, me ajuda, minha barriga tá crescendo, esse bebê vai ter que nascer. Me ajuda, porque se não for cesárea, eu fico na mesa junto com esse bebê, porque eu não vou aguentar fazer força, eu vou desmaiar, o bebê não vai nascer, eu vou ficar, vai ficar nós dois lá. Gente, passados
9 meses, 9 meses. Eu comecei a falar que queria fazer cesárea e que se fosse normal eu ia ficar na mesa junto com o meu bebê. Me ajuda, Deus. E aí chegou um grande dia, né? Eu fui internada um dia antes e eles iam me induzir. O médico passou e falou: a enfermeira vai passar aqui e vai induzir a senhora para a senhora começar a sentir dor para fazer o parto. Eu lá na sala, no quarto, falei, tá bom. O médico saiu. Falei, meu Deus, ela quer que eu sinta dor, achando que a enfermeira era cruel, né? Ela quer que eu sinta dor. Gente, incrivelmente, eu deitei e dormi. Eu não lembrei de mais nada e os médicos esqueceram de mim. Quando eu acordei pela manhã, que eu olhei e falei, o que aconteceu? O bebê tá aqui, né? E aí, veio o médico pela manhã e falou, você não teve o seu bebê? Eu falei, não, eu dormi a noite inteira. Aí ele olhou o prontuário todo e falou, vamos que você vai ter o seu bebê agora. Eu falei, tá bom. Levantei, me arrumei bonitinha, deitei e eles me levaram. Gente, eu entrei na sala de cirurgia 8 horas... 8, não, era 7h55 eu entrei na sala de cirurgia. Aí fez toda a preparação, tal. Eu já tinha tomado a RAC e tal, na última sala, né? Porque é pra quando o bebê vai nascer mesmo. Então, acho que foi 8 horas da manhã. 8h05, o Brian nasceu. Eu não senti absolutamente nada. Um corte, nada. Tinha vários aparelhos ligados em mim pra ver batimentos, essas coisas todas. Eu tava ficando esticada assim, né? Eu não senti absolutamente nada, nem cortando a barriga, nem... Eu simplesmente deitei e daqui a pouco eu escutei o choro do meu filho. E aí vieram me mostrar ele todo sujo, tinha um vidro enorme, colocaram ele deitadinho no vidro e eu fiquei olhando trocada, banho nele e tudo. Eu não senti absolutamente nada. E aí colaram a minha barriga, porque aí já era, esqueci o nome da cirurgia que faz, mas aí é uma cola, não é uma costura. Fizeram tudo e eu não senti absolutamente nada. Passou os dias, eu levantei, eu tomava banho, eu não sentia nada. E eu falava, Deus é tão bom, Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Eu passei 9 anos falando, Deus, eu não vou aguentar ter esse filho normal, não. Vou ficar lá na mesa. Se eu sou importante pro Senhor, então eu quero fazer cesárea. E eu também não quero sentir nada, absolutamente. Gente, eu não senti nada. Não é incrível o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente verbaliza, mas assim, foi muito melhor do que eu imaginei. Foi muito melhor, foi assim, só Deus. Porque a probabilidade deles me esquecerem ali era mínima, e eles me esqueceram. Eu simplesmente passei a noite no hospital, no meu quarto, dormindo. Só deixei de dormir em casa para ir dormir no hospital, mais nada. Gente, Deus tem o melhor para cada uma de nós. Deus cuida de cada uma de nós nos mínimos detalhes. Conta para Deus como você está se sentindo, como você gostaria que fosse. Conta para Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Vou encerrar antes de estourar o tempo. Eu amei fazer o devocional de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fique com esta parte. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Morreu para Cristo, vamos viver para Cristo também. Um grande beijo, que vocês tenham um excelente dia, que a graça e a misericórdia de Deus seja com cada uma de nós. Tchau, tchau.